Sejam bem-vindos a mais essa aula de Educação Continuada. E nosso assunto hoje é açúcar no sangue. Eu quero fazer uma ressalva, eu não sou médica, não sou da área da saúde, mas eu vou compartilhar com vocês algumas referências que eu tive para compartilhar o assunto com vocês, tá bom? Isso tudo que eu vou compartilhar aqui é baseado em, inclusive, experiências com pessoas ao nosso redor já na aromaterapia, tá bom? Então, vamos lá. Então, açúcar no sangue e aromaterapia. E eu sei que nem todos sofrem com esse desequilíbrio, né? Por isso eu vou fazer uma explicação básica sobre o assunto, até porque eu também não tenho nenhum problema com açúcar no sangue que eu tenha identificado. Então, as minhas referências sempre são esses dois livros. Em português é O Poder dos Olhos Essenciais, tem em inglês também, que é o Emotional Therapy, e o Essential Life em inglês, essa edição, essa 7ª edição, mas a gente tem o mesmo livro em português, ou um parecido, tá bom? Queria convidar também vocês a, se tiverem qualquer dúvida, colocar no chat por enquanto, tá bom? Porque só para evitar o ruído e a gente, durante a gravação, poder... eu estou até mudando algumas configurações aqui. E a gente vai discutindo as perguntas no final, combinado? Então, vamos lá. Bom, informações básicas, gente. Vamos falar sobre algumas informações básicas. Então, a insulina é um hormônio. Né? Então, para quem não sabe, quando a gente fala, eu tomo insulina, é porque você está adicionando hormônio no seu corpo. E esse hormônio, que é a insulina, ela regula o nível de açúcar no sangue. Então, quando a gente testa lá com o dedinho o sangue e dá um número muito alto, é porque o açúcar está desregulado. Então, a pessoa injeta insulina no corpo para ela regular a quantidade de açúcar no sangue. E ela também transporta a quantidade certa de glicose para as células, onde é usada como energia. Né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio no corpo. O problema é o desequilíbrio. Quando o corpo não tem insulina suficiente, quando o corpo não tem hormônio suficiente, o açúcar fica desregulado, né? E as células não têm a energia que precisa. Então, a gente não consegue ficar cansado, a gente fica sonolento. Vocês já tiveram aquele momento que vocês comem aquele bolo de chocolate, aquele brigadeiro, você tá com doce para dentro, e você parece que tem um pico, e de repente, assim, minutos depois, parece que o mundo está acabando e você não tem energia para nada, né? Porque você tacou açúcar no sangue, e aí você tem um desequilíbrio, provavelmente, na parte da insulina. Então, diabetes é o distúrbio endócrino. Então, diabetes é um distúrbio endócrino, hormonal. Ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente. Então, você não tem insulina suficiente, não tem hormônio suficiente no seu corpo, você está com distúrbio endócrino, portanto, você tem diabetes. Né? E podem ser vários tipos, tem a diabetes 1, a 2, a 3, tem a diabetes gestacional, que pode ocorrer durante a gravidez. A hipoglicemia, hipo é pouco, né? A hipoglicemia é uma condição que tem pouco açúcar no sangue, pouca glicose no sangue. Quando grave, também é chamado de choque insulínico, ou seja, a pessoa tem um coma, ela pode até entrar em coma, tá bom? Bom, alimentar o corpo. Vamos falar um pouquinho, então. Então, a gente definiu um pouquinho o que é insulina, como que ela ajuda, né, ou a ausência atrapalha, e esse equilíbrio do açúcar no sangue. Então, quando consumimos fontes saudáveis de alimento,
o pâncreas responde secretando a insulina correta, porque a insulina é feita no pâncreas, certo? Então, quando a gente come certinho, o corpo trabalha certinho, certo? Então, carboidratos com muitas gorduras boas e proteínas, né? Então, comer certo. Manter o nível de açúcar no sangue equilibrado ao longo do dia é a melhor maneira de evitar altas e baixas. É claro, né? Quando a gente mantém um nível saudável, a gente evita esses picos, que é o melhor, é a gente ter um negócio equilibrado ao longo do dia. Um indivíduo saudável pode facilmente passar 3 horas ou mais entre as refeições sem querer açúcar, porque você alimentou o seu corpo com aquilo que você precisa. Então, se a gente está ali desejando um açúcar, se a gente está irritado, cansado, sem energia, tem alguma coisa desequilibrada. E pode ser essa questão do açúcar no sangue. Os hábitos alimentares podem influenciar a probabilidade de desenvolver problemas. Então, gente, tudo volta. Se a gente analisa aquele gráfico da doTERRA, né, se vocês não sabem do que eu estou falando, a doTERRA tem um gráfico que ela fala qual é a estrutura do bem-estar. A base de tudo é a alimentação. Então, se a gente se alimenta mal, desencadeia um monte de coisa no nosso corpo. Então, não tem como a gente falar de bem-estar, não tem como falar assim, eu vou tomar um óleozinho para regular tudo. Não. A gente está aqui com uma proposta de mudar, melhorar hábitos que a gente tenha. E os óleos ajudam, sem dúvidas. Mas não dá para mascarar as coisas. Alimentar o corpo da melhor forma possível é número 1. Bom, como funciona o açúcar e os carboidratos refinados? Quando as pessoas consomem alimentos ricos em açúcar e carboidrato refinado, esses carboidratos simples, eles entram na corrente sanguínea quase que imediatamente, né? E aí a alteração do açúcar no sangue. O corpo, então, precisa produzir mais insulina para balancear o que está acontecendo no corpo. Então, à medida que a presença de níveis elevados de insulina se torna constante, então o que acontece? É igual uma droga, aí o corpo acostuma com aquele nível alto de insulina, e aí você tem que ficar aumentando o nível de insulina. E quando você aumenta o nível de insulina porque o seu corpo está desequilibrado, você tem um efeito inflamatório no corpo. Então, a inflamação é normal, mas o excesso da inflamação não é bom. Então, olha só, né? A alimentação, açúcar, carboidratos refinados, vai fazendo com que a gente tenha mais desejo por açúcar, menos energia, mais desequilíbrio, mais atividade do pâncreas, mais desequilíbrio hormonal, mais nível inflamatório. Então, alimentação. Só para vocês terem uma ideia do que é um carboidrato refinado. Alguns, né? Biscoito, panqueca, pães brancos, sobremesas industrializadas, alimentos empanados, crouton de salada. Eu vou comer essa salada com croutonzinho. Waffle, bolo, né? Bolo com farinha branca, caramelo, cuscuz. Ai, que desgrama, eu amo cuscuz. Salgadinho de milho, Cheetos, fandango, tudo isso aí. Chocolate quente, ai, adoro um chocolate quente. Sempre olhar nas embalagens, né? Para a gente ver se tem algum ingrediente ali que está sendo aberto. Massas, refrigerantes, pudim, creme, sorvete, torta. Gente, tudo que é uma... Olha o açúcar, castanha torrada com mel, ou açúcar pizza.
Cereais matinais, aqueles cereais que a gente toma aqui nos Estados Unidos com leite, salgadinhos, muffin, ou seja, farinha branca, né? As coisas que são processadas, grãos que são muito processados, eles tendem a refinado, eles são refinados, eles perdem as camadas que tem nutrição naquele grão. Então ele perde a parte de farelo, uma outra camada e fica só a parte que fica refinada. Então perde bastante o valor nutritivo e acaba sendo negativo para o corpo. E alguma lista de carboidratos integrais. Arroz integral, é tudo um hábito, né? Farinha de trigo integral, ou outro tipo de farinha. A gente pode substituir farinha de amêndoa, né? Tem tantas alternativas hoje em dia, cevada, malte, centeio, quinoa, chia, aveia. Ainda bem que a aveia está aqui, porque senão eu já ia ter um treco. Não pode comer mais nada na vida, gente, que isso? Ai, ai, ai. Então aqui são alguns dos carboidratos que a gente pode, talvez, colocar na nossa refeição para tirar outros, né? É claro que um bolo com uma farinha adequada, aí tem os açúcares que a gente pode evitar, fazer um mingau com um leite de aveia, eu adoro fazer mingau de leite de aveia com aveia, e eu ponho mel, né? Então, bastante canela, que também ajuda nesse equilíbrio que a gente vai ver nos slides seguintes. Então, a gente estava falando do ciclo da doença, e esse slide fala, então a insulina também é um agente inflamatório. Então, desequilíbrios de açúcar no sangue, em níveis elevados de insulina, fazem com que a gente se inflame mais. Então, impacta hormônio, coração, energia, saúde celular, fertilidade, né? Um fato menos conhecido é que a pressão alta é outro sintoma comum causado pela insulina excessiva no sangue, tá bom? Então, vamos lá. Rotinas e agora que a gente meio que destrinchou o conceito, os níveis de insulina e glicose são facilmente melhorados por mudanças no estilo de vida, exercício e dieta. Não quer dizer que a gente vai fazer dieta de emagrecimento, a gente só está trocando uma coisa que não é tão saudável por outra. Um dos benefícios da glicemia estável é a redução da inflamação. Então, as pessoas têm dores nas juntas, né? Inflamação no rim, no fígado, e não sabe de onde que as coisas vêm. E, consequentemente, desequilíbrio hormonal. As mulheres sofrem muito com isso aqui também. Mudanças na dieta saudável, então, eliminação dos açúcares nocivos e carboidratos refinados, compromissos e consistências são significativos. As soluções naturais podem ser incrivelmente eficazes, gente. Então, a alimentação, tá bom? Então, ele fala aqui, ó, como os níveis estáveis de açúcar no sangue diminuem ou eliminam os desejos do açúcar e carboidrato. Mesmo aquele peso que nunca vai embora, pode derreter e a longevidade pode ser estendida. Então, isso tudo é só para a gente falar assim, caraca, será que vale a pena a gente trocar um hábito? Porque comer um arroz branco é um hábito, né? Comer algo com farinha branca é um hábito. A gente pode, tem tanta coisa no mercado hoje em dia, a gente pode fazer mudanças. E não precisa fazer tudo de uma vez só. Às vezes é tirar aquela bolachinha com farinha e fazer essa bolacha com outra farinha. Então, é você ter pequenas mudanças. Limpar o corpo com uma desintoxicação também é básico. Eu gosto sempre de falar da limpeza do corpo. Uma vez por mês, ou uma vez a cada 3 meses, vamos falar uma vez a cada trimestre, você tomar aí o GX Assist que tem no Brasil, nos Estados Unidos, complementar com um probiótico, que é o PB Assist. Então, existem alternativas para você limpar. Para quem está no Brasil, óleo de limão. Óleo de limão no copo com água,
todo santo da manhã. 2 gotinhas, copo de água, toma essa água ao longo da manhã e vai te ajudar a fazer já um detox. Se você quiser fazer algo mais profundo, aí é o GX Assist com o PP Assist. Ah, mas não tem nenhum dos dois no Brasil. Tá bom, a gente consegue ver no rótulo do GX Assist quais os óleos que tem lá e fazer uma cápsula. Então, o GX Assist a gente consegue imitar no Brasil. O PB Assist é um probiótico. Não tem probiótico no Brasil na Doterra, mas compra no supermercado. Né? Então, é muito importante a gente manter a saúde do nosso intestino. Tá bom? O Zendocrine, ele ajuda com detox dos rins e do fígado. E o Terrazyme, ele ajuda a digestão. Então, ajuda aí na eliminação, absorção e eliminação dos nutrientes. Então, alimentar o corpo devidamente. E eu sugiro um detox desse a cada 3 meses, com GX Assist e PB Assist. Terrazyme eu sempre tomo à noite para ajudar a quebrar o alimento que está lá, que vai ser digerido ao longo da noite. O Zendocrine eu tomo mais pontual, quando eu tenho alguma crise de rim ou fígado. E o limão é todo dia, tá bom? Então, alimentar, limpar. Vamos falar dos óleos essenciais, então. Os óleos essenciais são aliados poderosos para ajudar nesse equilíbrio, né? Melhorando a receptividade da insulina e resolvendo aí alguns problemas. Vamos falar, então, do coriander. O coriander, ele fala ali, ó, por exemplo, o óleo de coentro, o coriander, reduz os níveis de glicose, normalizando os níveis de insulina. Porque veja, se o açúcar está alto, aí a gente tem que tomar insulina para equilibrar o açúcar, né? Nesse caso, a glicose está alta e você está fazendo uso do coentro para abaixar, para regular. O canela, que é o cinnamon bark, ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue também e fortalece o sistema circulatório. Ele é um óleo de circulação, então é muito bom para o sistema cardiovascular, tá bom? Ele tá, por exemplo, no Slim and Sassy, no Smart and Sassy, ele também tá no On Guard. Então, se você não tem o cinnamon bark sozinho, né, o olhinho do cinnamon bark, você talvez tenha o Smart and Sassy e o On Guard. Então, quando você faz o uso desses óleos, você está favorecendo aí o nível de sangue, o nível de açúcar no sangue e também a parte circulatória, tá bom? Dicas de uso. Olha, interno, então o coentro, você vai poder fazer uso interno. E como é que você faz o uso? Coloca em cápsula. Pega em farmácia de manipulação, em Mercado Livre. Se você está nos Estados Unidos, compra as cápsulas da Dutec, que são super mega baratas. Mas eu colocaria na cápsula e faria ingestão da cápsula. Se é o Smart Incess, se é o Ongad, dá para você colocar em mel, fazer um chazinho, colocar sublingual, tá? Então, esses são mais ingeríveis, né? Não são tão ruins. E tópico, usem esses óleos nas partes da tire, da pâncreas. Vamos achar o pâncreas aqui juntos. Aqui, o pâncreas. Então, é nessa parte central da parte interna do pé, tá? O pâncreas. Também o adrenal, aqui essa parte acima do pâncreas. Então, essa bolinha laranja, certo? E a tireoide está aqui em cima, ó, embaixo da espinha cervical. Então, é essa linha azul embaixo do dedão. Se você não sabe onde é, passa no pé inteiro. Porém, se você está aqui ó, assistindo, faz uma massagem com óleo de coco, com o coentro, ou com a canela, um gad, smart incess, que seja, nessas áreas que a gente está pontuando, tá bom? Bom, rotina diária de açúcar no sangue. Vamos lá. De lua, podem tirar foto dessa tela, porque aqui já entra as rotinas que a gente sugere para melhorar aí
o seu nível de açúcar no sangue. Dilua e aplique 1 a 2 gotas de Smart Incessis Lemon Sassy. Então, dilua em óleo de coco e aplique na planta dos pés, no abdômen, na hora das refeições. Tá bom? Então, você vai pegar o Smart Incessis, você pode ingerir? Pode. E você também pode aplicar. Né? Se você não quer ingerir o coentro, faz a massagem com o coentro na planta do pé e no abdômen ao longo, por volta das refeições. Tome o remédio redutor de açúcar no sangue, que a gente vai ver no próximo slide, 3 vezes ao dia. Aplique 1 a 2 gotas de cúrcuma, de turmeric, nos pés na hora de dormir, nos pontos que a gente conversou, tá bom? Então, óleos que são importantes. On Guard, Smart Incessis, coentro, cúrcuma. Você vai ver o cúrcuma mais vezes aqui. Vamos manter o equilíbrio. Combine, misture 2 gotas de cada óleo, On Guard e pimenta rosa. Pimenta rosa também é um óleo muito importante em uma cápsula. Considere adicionar o erva doce, que é o fennel, o coentro que a gente acabou de ver, o tulsi, que o tulsi é o manjericão santo que tem nos Estados Unidos, e ou a cúrcuma. Então, no Brasil, esquece o tulsi, que ainda não tem, usa o turmeric, que é a cúrcuma, tá bom? Neutralizador de neuropatia, aplique 3 a 4 gotas de cada cipreste, coentro, pimenta rosa e deep blue na parte inferior das pernas. Vai tocar a campainha e cachorro vai latir, gente. É férias. Na parte inferior das pernas até a planta dos pés. Então, passar em toda a parte interna da coxa, na panturrilha e nas pernas, como se fosse a circulação, sabe? Onde está aqui a parte da... como é que chama? Artéria. Então, pé, canela, coxa, faz uma massagem com óleo de coco e 3 gotas de cada um desses olhinhos aqui, tá bom? De manhã e à noite. Próximo, chá equilibrante de açúcar. Adoro chá. 1 a 2 gotas da canela ou Smart Incessis em 2 xícaras de água morna. Então, eu faria 1 gota para 1 caneca de água, caneca grande de água, tá bom? Aí você vai adicionar 1 gota de laranja, que é aquele wild orange, ou limão. Então, é um cítrico, ou laranja ou limão. Nossa, vai ficar uma delícia. Então, põe aí Smart Incessis com limão, On Guard com limão, ou laranja, o que você tiver. Faz um chazinho e toma aquele chazinho antes de dormir. Esse detox do grapefruit, adicione 1 gota de cássia ou o cinnamon bark, com 3 gotas de grapefruit, toranjo, a 24 a uma garrafa dessas assim, ó, não de plástico, mas uma garrafa de água. Agite e beba ao longo daquela refeição, né, daquele momento de manhã, à tarde e à noite. Gente, vocês não têm que fazer tudo isso, tá bom? Escolha 1 ou 2 e use como rotina. Você pode alternar. Hoje está quente, não quero tomar chá. Então, toma esse detox aqui, que põe numa água geladinha, sabe? Então, brinca com os protocolos. Aqui são alternativas. Alívio emocional e apoio ao pâncreas. Gerânio é um óleo sensacional para o pâncreas. Ou o tulsi, tá? Se você tiver o tulsi no teu país. Protocolos. Aqui, lembra que ele falou, tome o remédio de redutor do açúcar no sangue? É esse aqui, tá bom? Então, são 3 gotas de coentro ou basil, manjericão, se você não tiver o coentro, 3 gotas de lemon sassy e 1 gota de orégano. Tome de 2 a 3 vezes por dia em uma cápsula. Sempre com refeição, tá bom? Esse aqui eu acho que a gente pode fazer. Eu sugeriria fazer talvez 2 gotas de cada, 2 gotas de coentro, 2 gotas de Smart Incessis e 1 gota de orégano, 2 vezes por dia. Pâncreas, apoio ao pâncreas.
2 gotas de grapefruit com cássia ou canela, se você não tiver cássia, e o coentro. Você coloca numa cápsula e também toma junto com a refeição. Baixo nível de açúcar. A gente estava falando de alto nível de açúcar, que é hipoglicemia. Então, 2 gotas de alecrim, rosemary, gerânio e zimbro, que é o juniper berry. Coloca, aplica. Você pode aplicar nos pés e você pode tomar na cápsula. Tá bom? Bom, só para esclarecer, né? Quais são os seus benefícios de membro da doTERRA? Você tem 25% de desconto em todos os produtos que você quiser da doTERRA por 1 ano. Você pode ganhar um óleo de graça todo mês, quando você faz uma compra até o dia 15 do mês e você faz uma compra de 125 pontos. Então, eu sempre fico de olho. Se eu gosto daquele, por exemplo, digamos que em junho vem a canela e você tem problema de sangue, equilíbrio de sangue no açúcar no sangue, caraca, meu, 125 pontos ganho canela de graça, né? Então, eu sempre fico de olho e dependendo do óleo, 125 pontos até o dia 15 para eu ganhar um óleo de graça. Todo mês é um óleo diferente. De 10% a 30% de cashback. Então, a doTERRA dá para gente, em cima da nossa compra, eles devolvem de 10% a 30% em crédito. Então, eu vou juntando esses créditos e chega uma hora que eu coloco tudo por produto de graça. Esses dias a minha irmã mesmo mostrou que ela tinha trocado R$2.000 e a única coisa que ela tinha pago, que ela tinha pagado era o frete, R$32. E ela comprou R$2.000 em produto de graça com esses cashbacks que a gente recebe da doTERRA. Você tem educação continuada, que é toda quinta-feira, e você tem apoio e consulta, apoio nos sites, né, apoio no website, que é o healingdrops.biz, healingdrops.biz. Você também tem o WhatsApp, que você deve estar fazendo parte, e o apoio dos seus consultores. E outra coisa que eu sempre gosto de lembrar é que compartilhar é se importar com alguém. Se o teu sorvete está gostoso, se você está tendo um benefício com os olhos, compartilha, né? Faz as outras pessoas terem a mesma oportunidade. Se a pessoa se interessar, passa o contato dela para a gente, para o seu consultor, e esse consultor vai cuidar com carinho dessa pessoa, e com certeza você vai ganhar um presente por estar indicando, passando essa referência adiante, tá bom? Então, essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado alguma informação. Tudo parte da boa alimentação, da limpeza do corpo, e os olhos entram como apoio para equilibrar, né? Então, daí você consegue, sem se ausentar ali da medicação, você consegue ver no seu corpo entrar num equilíbrio. E aí você pode revisitar essas prescrições com os seus médicos, se houver alguma alteração, tá bom? Agradeço pela oportunidade, agora vamos ver algumas perguntas.